Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui na nossa segunda aula sobre noções de função. E hoje a gente vai tratar sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, na primeira aula, a gente aprendeu a identificar funções. Então, vimos a regrinha para identificar a função, o que precisa ter bem definido, o que não precisa ter. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles conjuntos de partida, conjuntos de chegada, e definir bem isso daí, ok? Então, aqui como primeiro exemplo, né, para a gente nortear o nosso estudo, eu vou ter aí dois conjuntos, A e B, e uma função. Essa notação aqui a gente já leu na aula passada, basicamente uma função f de A em B, ok? Vamos definir aí com esses diagramas, que vocês já estão acostumados da aula passada. Então, eu tenho aí o diagrama de A e o diagrama de B, e eu vou definir aqui o meu A como meu conjunto de partida e o meu B como meu conjunto de chegada, ok? E aí vamos colocar os nossos itens. Então, no meu conjunto A, eu vou ter um elemento X. Esse X é qualquer elemento, só estou colocando a letra X para definir aí um elemento qualquer do meu conjunto A, que é o meu conjunto de partida. E no B, eu vou ter a minha função aplicada a esse X. Ou seja, eu vou ter a minha função aplicada a um elemento qualquer de A. E aí, esse valor vai estar aqui dentro do conjunto B, ok? Que eu vou chamar de f de x, é a função calculada no valor x ali, num elemento qualquer do conjunto de partida. E aí, a gente vai ter uma relação que vai levar o x nessa f de x. Essa setinha aqui vai representar essa relação, vai ser o que eu chamo de função, ok? Essa função vai pegar o meu elemento x e associar ao valor desse elemento aqui, f de x, que é o resultado da função no x, ok? E aí, visto isso aí foi bem visto lá na nossa primeira aula. Então, eu disse para vocês que é necessário para uma função ter um conjunto de partida, ter um conjunto de chegada, e aí eu preciso associar a todos os elementos do meu conjunto de partida um único elemento do meu conjunto de chegada. E aí, esses conjuntos eles não são chamados de partida, chegada, eles têm nomes bem definidos para a gente poder tratar essa nomenclatura na matemática. Então, esse conjunto de partida eu vou chamar de domínio. Então, o domínio de uma função é o conjunto de partida, é o que contém todos aqueles elementos que eu vou falar que eles são independentes, ok? Então, o domínio é o meu conjunto de partida e contém todos os meus valores independentes. O meu conjunto de chegada eu vou chamar de contradomínio. Ele contém todos os meus valores dependentes. Por que eles são dependentes? Porque eles dependem do domínio. Por isso que eu tenho esse nome, contradomínio. Então, para chegar nos valores de B, eu vou ter aqui que associar a partir dos valores de A. Então, os valores aqui do conjunto B, eles precisam estar associados aos valores de A. Por isso que a gente fala que o domínio tem os elementos independentes e o contradomínio tem os valores dependentes, eles dependem do domínio. E aí, dentro do domínio, eu vou ter aqui um subconjunto, que eu coloquei aqui para vocês uma sombra atrás. Eu tenho um subconjunto que está incluído aí, que está contido no meu conjunto B, dentro do meu conjunto do contradomínio. Eu vou chamar esse subconjunto de imagem, ok? O que vai ser a minha imagem? Vai ser o conjunto com todos os elementos que são associados a A. Então, lá na primeira aula, eu disse para vocês que a função ela não precisa associar todos os elementos aqui de B. Então, pode ter elementos sobrando que eu não vou associar nenhum de A, ok? Isso aí pode acontecer, não pode acontecer no A. E aí, esse conjunto de imagem, ele vai ter apenas os elementos que estão diretamente associados ao domínio, ok? Com um exemplo numérico, acho que fica mais fácil. Então, vou dar aqui outro exemplo, considerar esses dois conjuntos A e B e uma função f de A em B. Então, basicamente, eu tenho aí no meu domínio o conjunto A, quando esse conjunto já está bem definido. No meu contradomínio, o conjunto B. E a imagem vai ser um subconjunto de B. E nela vai conter apenas os elementos de B que estão relacionados a A através da função f. Chamaremos de conjunto Y. É um conjunto Y que dentro do B
que tem somente esses elementos que estão associados a através da função f. Tranquilo? Com exemplos numéricos, acho que fica muito mais fácil. Então, eu tenho aqui, considere o conjunto A, que é o 5, 10 e o 15, e o conjunto B, que são todos esses outros números, e f, a função f de A em B, ou seja, vai relacionar os elementos de A e levar os elementos de B. Tal que o f de x é igual a 3x, ou seja, a cada x que está pertencente ao conjunto A, que é o nosso domínio, eu vou ter associado triplo, 3 vezes x, que é a nossa função. E aí essa associação vai ser feita no conjunto B. Vamos colocar no diagrama, que assim fica mais fácil. Então, eu tenho aí o diagrama de A e de B, e eu vou colocar todos os meus números que já estão aqui bem definidos. Ok? Então, primeiro, eu vou calcular a minha função. Então, o x são os elementos do domínio, um elemento qualquer. Então, se eu substituir o x por 5, eu venho aqui na função e calculo f de 5. A função no ponto 5. E aí, calculando aqui, substituindo o x por 5, 3 vezes 5, eu vou chegar no 15. E com isso, eu já associei aqui o elemento 5 ao elemento do conjunto B. O elemento 10, agora, eu vou substituir ali o x por 10 e vou calcular. 3 vezes 10, eu vou achar 30. Então, associei o 10 a um elemento de B. E aqui, substituindo o x por 15, eu vou ter ali 3 vezes 15 igual a 45. Então, associei 15 a um elemento do conjunto B. Ok? Feito isso, a gente já fez as nossas associações com a função dada. Eu quero determinar qual vai ser o meu domínio, qual vai ser o meu contradomínio e qual vai ser a minha imagem, seguindo o nosso padrão da aula, né? Então, primeiro, o meu domínio, como eu já disse, é o meu conjunto de partida. Então, meu domínio nada mais é do que o conjunto A. Então, vão ser esses três números, 5, 10 e 15, que é o próprio conjunto A, ok? O meu contradomínio é o meu conjunto de chegada. Então, no meu conjunto de chegada, eu tenho um B, que são todos esses elementos que estão descritos aqui. Então, todos esses elementos são o meu contradomínio, ó. 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. São o meu contradomínio, que é o meu conjunto de chegada. E aí, por último, a gente precisa determinar a imagem. Então, a imagem são apenas os elementos que estão relacionados ali do B. É um subconjunto do contradomínio. Então, esses elementos aí, eu tenho o 15, o 30 e o 45. Então, a minha imagem vão ser esses três elementos apenas, que são todos os que estão relacionados ao conjunto A. Vocês podem ver aqui o 15, o 30 e o 45. E, mais uma vez, a imagem é um subconjunto do contradomínio, ó. Pode ser igual ao contradomínio? Pode. Se eu tiver a imagem igual a todos os elementos do contradomínio, ele pode ser igual. Mas não necessariamente é obrigatório ser igual. A única informação que eu tenho é que a imagem sempre está contida no contradomínio. Ok? Então, vamos para mais um exemplo para reforçar. Então, eu tenho aí um conjunto A, um conjunto B, e uma função f de A em B que pega cada x pertencente ao conjunto A e leva a um elemento do conjunto B. Então, vamos primeiro colocar no nosso diagrama. Aqui no A, eu coloquei os números que estão presentes aqui no conjunto, que está bem definido. E no B, eu fiz a mesma coisa também. E aí, eu vou associar agora esses números. Então, eu tenho que pegar a minha função. E aí, nessa função, eu vou pegar cada elemento aqui de A, que é o que eu chamo de x. O x ele é um elemento qualquer. Então, por exemplo, se o x for igual a 2, eu vou substituir aqui na minha função 2. Eu vou pegar 2 mais 3. E aí, com isso, eu acho o meu valor da função em B. Então, bora fazer isso, ó. Substituindo x igual a 2. Aí, eu faço 2 mais 3. Vou achar o x igual a 5. Substituindo x igual a 4. Eu vou fazer 4 mais 3 e acho o valor da função em 7. E se eu substituir o x por 6, eu vou ter aí 6 mais 3, que eu vou chegar no 9. Então, pronto, ó, fizemos a nossa relação aí utilizando a função. E aí, agora vamos determinar o domínio, o contradomínio e a imagem. Lembrando que o domínio nunca muda. Ele vai ser sempre o meu conjunto de partida. Nesse caso, o meu domínio é o conjunto A. Ou seja, os elementos 2, 4 e 6. O contradomínio é sempre o meu conjunto de chegada.
E o contradomínio, ele aborda todos os elementos que estão no conjunto de chegada. Então, nesse caso, meu contradomínio é o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, todo o conjunto B. E, por último, a gente vai determinar a nossa imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, ela vai ser uma parte do contradomínio ou o próprio contradomínio inteiro. Nesse caso, na imagem, eu vou pegar somente os elementos de B que estão relacionados aos elementos de A. Então, aqui, em B eu tenho o número 5, o número 7 e o número 9. São os que eu relacionei aqui com o conjunto A. Então, a minha imagem é o 5, o 7 e o 9. E aí vocês podem observar e confirmar aí que a minha imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, essa informação nunca pode passar, ok? E aí, aqui, a gente vai ter também a função, ela pode ser dada sem um domínio específico. Por exemplo, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Determine a imagem do número 5. Então, quando eu tenho somente a função e eu não tenho um domínio, a gente já vai ter isso como a função sendo dos números reais nos números reais. Então, coloquei aqui, ó, é uma função dos números reais nos números reais, ok? Aí o conjunto dos números reais vai ser o meu domínio e o conjunto dos números reais também vai ser o meu contradomínio, ok? Então, sempre que eu tiver assim a função, eu vou poder considerar desse jeito. E aí, para determinar a imagem, é só eu pegar o número 5, eu escolhi o x igual a 5. Então, ó, eu observo ó, que aqui o domínio, o x pertence a esse domínio D, e seria ao contrário, né? O x pertence ao domínio D e o f de x pertence ao contradomínio, ok? E aí eu vou considerar o x igual a 5 para calcular o valor dessa imagem. Então, considerando x igual a 5, é só substituir na função que foi dada. Então, eu tenho aí a função igual a x ao quadrado, substituindo x por 5, eu vou ter f de 5, que é a minha imagem, que vai ser 5 ao quadrado. Calculando isso daí, eu tenho 25. Então, a imagem minha do número 5 é igual a 25. Ok? Então, essa forma aí eu consigo determinar a imagem do número 5. Com isso, eu finalizo o meu vídeo. Mais uma vez, agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha curtido bastante. Então, até a próxima aula.